casal louco tava... Claro que o casal louco aqui tava brigando por causa da luz. Meu marido é exigente. Gente, como prometido, eu tô aqui. Ó, ele falou que eu ia bater no microfone aqui na mesa também. Só rindo para não chorar. Seguinte, a gente está aqui ao lado da doutora Débora. Doutora Débora, super jovem, da Débora Nunes, advogada, que vai falar, como prometido, sobre a segunda etapa, depois que você obtém o visto para ir para Portugal. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. Boa noite. A gente pode ficar trocando ideia com o pessoal, pode ficar super à vontade. Ok. Uma coisa importante. Eu achei que depois de passar daquele perrengue de juntar todos os documentos que a gente juntou durante o ano passado inteiro, eu achei que eu estava livre. Ah, beleza, o Ricardo conseguiu o visto, agora eu vou na cola dele, ele também. Não é assim, né, doutora? Não é assim. Ai, meu Deus. Eu sei que não é. Gente, juro por Deus, vocês têm noção. Eu achei que fosse mais fácil. É, mas não é. Começa tudo de novo. Essa documentação que vocês juntaram foi só para obtenção do visto do Ricardo, ou seja, a autorização para ele ir embora para Portugal. Ou seja, a gente fez o seguinte, pessoal, talvez, vou só dar uma explicadinha aqui. O Ricardo entrou com um visto, um determinado tipo de visto, e depois nós vamos ser reagrupadas ao visto dele. Eu, mulher, e a Maria Eduarda, dependente. Pode ser, aí tem umas situações de reagrupamento. Então, um membro da família pode solicitar qualquer tipo de visto e quem mais pode ir, digamos, na cola dele, por exemplo. O direito à família, ele está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, para qualquer lugar que você vá imigrar, você tem direito a levar a família. Né? No caso de Portugal especificamente, quem pode ir? A mulher ou aquela com quem você viva numa união estável, os filhos menores ou aqueles que, apesar de já serem maiores de idade, estejam sob a sua responsabilidade financeira e estejam estudando. Aqueles filhos adotados, os pais com mais de 65 anos e que dependam financeiramente também da pessoa que está indo obter o título de residência, e irmão que esteja sobre a tutela desta pessoa. Tem várias regrinhas tem. Que é permitido, então. Aí eu achei o seguinte, o Ricardo conseguiu visto aqui no consulado, reunimos vários documentos, beleza. Só que aí me veio uma avalanche de outros documentos. Por exemplo, quem sou eu lá em Portugal? A mulher do Ricardo. Então eu preciso da certidão de casamento. Nada assim tão complicado. Se eu não tivesse que ir lá para minha terra natal, pegar minha certidão de casamento atualizada e depois vir aqui apostilar aqui no cartório, junto com outros 5, 6 documentos. Porque Portugal está exigindo muito a questão do apostilamento. Explica o que é o apostilamento, doutora. O apostilamento seria a autenticação do documento, a autenticação normal aqui no Brasil, né? O Brasil é signatário da Convenção de Haia e a partir de agosto de 2016, todos os documentos que serão apresentados para esses países que são signatários deste acordo devem ser apostilados. Então, o apostilamento nada mais é do que uma autenticação. Ele se dá de duas formas. Existe um sistema, que eu não sei explicar como é que é, mas que o documento fica ali guardadinho para aqueles países que são signatários do acordo. Então, o apostilamento é um atestado, um adesivo que vai no seu documento, né, com um QR Code. Então, é com aquele QR Code que Portugal vai passar no seu documento e verificar nesse sistema a veracidade do documento. Agora, eu fiz vários apostilamentos por exigência. A gente não vai enumerar, depois você pode explicar melhor no blog, né? Agora, a questão é o seguinte, eu saí daqui,
já com uma série de documentos que eu providenciei. Cheguei em Portugal. O que eu tenho que fazer? Você está indo na cola. Na cola do Ricardo. Então, por enquanto, você não vai fazer nada. O Ricardo é que vai ter que fazer. Ele está indo com um visto e ele vai ter que se apresentar no CEF, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, até 3 dias úteis após a chegada dele em Portugal. Para quê? Para converter o visto dele num título de residência. Isso são 3 dias e precisa agendar, doutora? Ou ele pode ir lá? Ele pode se dirigir lá. Eles têm uma loja, chama Loja do Cidadão, que seria igual ao nosso Poupa Tempo aqui, né? Ele vai na Loja do Cidadão de Lisboa, se apresenta ao CEF para agendar o atendimento. Ah, sim, ele vai lá para agendar. Exatamente. Tem agendamento por telefone daqui do Brasil? Ele precisa se apresentar, dizer cheguei. Ah, entendi. E aí agendar o atendimento para solicitar o título de residência. O que é o título de residência? Quanto tempo? Como que funciona isso? O título de residência é a autorização para ele morar em Portugal, né? Estar legalmente morando lá e poder tirar os documentos necessários. O que eles E pedem? levar a doutora? família também, que é o que vocês estão buscando. Para eu obter o título de residência lá, o que eles pedem de documentação? Na realidade, são os documentos que vocês já entregaram aqui no consulado para obtenção do visto. Entendi. Começa o processo todo novamente. Começa todo o processo novamente. E aí, doutora, parece que está demorando um pouco esse título de residência para sair, né? Tá? Porque tá todo mundo... Tá lotado o CEF lá. Tá lotado o CEF. E eu tive notícias do advogado que é meu parceiro em Portugal, de que esse prazo normalmente é de 90 dias, prorrogáveis por mais 90. E me parece que esse prazo está se estendendo um pouco mais do que 90 dias hoje, para obtenção do título. Eu pareço conversando com o doutor Diego, que é também o parceiro da doutora Débora, que fica lá em Porto, depois a gente vai falar sobre isso. Ele está me falando que estava durando até novembro, ou seja, enquanto não sai o título de residência dele, eu não sou reagrupada. Você não é reagrupada. Ele precisa estar legalmente residindo em Portugal. Isso vale para todo mundo? Para todo mundo. Para todo mundo. Ele tem que estar legalmente residindo em Portugal, estar com título de residência para vocês serem reagrupadas. Entendi. Agora também precisa ter uma residência lá, pode ser provisória? Pode ser uma residência provisória, porque ele vai ter que dar um endereço, que pode ser o hotel, o Airbnb, né? Enquanto vocês não têm um endereço fixo lá. Depois muda? Depois vocês podem mudar. Porque depois que ele pedir o título de residência, ele vai ter que pedir o NIF, que é o nosso CPF. Isso feito tudo no mesmo dia, não? Pode fazer tudo no mesmo dia. Ele está dando título de residência, tem que pedir o NIF, porque sem o NIF vocês não vão alugar casa, vocês não vão ligar a conta de luz. O CPF é um documento... É o CPF que vai precisar para tudo. Tá. Agora também tem a questão do PB4, né? O utente. Explica como é que funciona isso, doutora. Bom, o PB4, que vocês também já solicitaram, é o seguro que vai dar direito à assistência médica em Portugal. Tá. Então, para entrar em Portugal, seja portador de visto, qualquer tipo de visto, ou que vá como turista, a imigração exige que você tenha um seguro saúde, ou PB4, ou um seguro privado. Entendi. Agora, por exemplo, né, aí quando a gente tem essa autorização de residência, a gente vai às finanças, que é o departamento lá, né, faz essa alteração de morada. Agora também, que é a história que eu preciso ter alguém, um representante lá. Por quê? Vocês vão estar chegando e ainda não vão ter endereço fixo.
Então as finanças vão mandar correspondência para vocês. E pode ser que vocês mudem algumas vezes até terem um endereço fixo. Então eles entendem que em 6 meses você ainda não tem um endereço fixo. Entendi. É uma garantia, entre aspas. Exatamente. Você também não tem ainda o título de residência em 6 meses. Então você precisa de um português ou de um estrangeiro que resida em Portugal há mais de 6 meses. Português ou estrangeiro há mais de 6 meses lá. Pode ser um outro brasileiro. Daqui 6 meses, por exemplo, o Ricardo, ele pode fazer isso por alguém? Pode. Entendi. Tá? Então é ele que vai receber a correspondência das finanças por esse período. Entendi. Aí, passados 6 meses, ele pode alterar o endereço nas finanças para o endereço que vocês vão ter de domicílio lá em Portugal. Entendi. Agora uma dúvida também que é de muita gente, doutora, é a questão do visto de estudante, né? Vamos supor, eu tenho um filho que eu pretendo... A gente já falou sobre o visto de estudante lá atrás, mas o visto de estudante, por exemplo, eu tenho que ir com ele daqui, eu tenho que tirar ele aqui. Sim. Qualquer visto, ele é dado no país de origem. Você não consegue obter um visto em Portugal. O visto é sempre dado no país de origem. Eu não posso dar entrada no visto aqui e viajar? Posso? Eu dou entrada no visto aqui, viajo, depois eu venho buscar. Posso, sim, né? Sim, pode. Porque o documento que vai ficar aqui no consulado é um xerox, isso? Nós estamos falando especificamente do visto de estudante. De estudante, isso. O que é necessário para a obtenção do visto de estudante? Primeiro, o ingresso na aceitação pela universidade daquele estudante. Então, depois que a universidade aceitou o estudante e que o estudante está matriculado na universidade, é quem vai se pedir o visto. Ou seja, eu faço uma inscrição aqui do Brasil, numa determinada universidade lá, usando a nota do Enem, porque eu não estou lá para prestar nenhum exame, nada. Aí a universidade vai aceitar ou não a minha inscrição, de acordo com as vagas. E aí sim, com essa carta de aceitação que eu consigo dar entrada aqui no Brasil. No visto de estudante, exatamente. E esse visto está demorando para sair, não? O visto demora 30 dias para sair. 30 dias, então é rápido. É rápido. Porque a maioria das universidades agora as inscrições... É rápido, exatamente. E eles sabem que as aulas começam em setembro e que essa aceitação se dá até julho, talvez, né? Eu não estou muito bem por dentro dessas datas. Julho, até agosto. Então, que eles precisam ser ágeis em conceder o visto. Conceder o visto. Agora, que outros serviços vocês fazem para os brasileiros que estão indo lá para Portugal, doutora? Quem precisa dos serviços da Nunes Alves, o que vocês podem prestar de atendimento? Tanto a senhora aqui, ou você aqui, quanto o Diego lá em Porto? Então, nós estamos trabalhando em parceria. Então, ou seja, se em Portugal a gente está com um tempo menor para obtenção do que a gente precisa, do que seja do visto ou de alguma documentação, nós pedimos por lá. Se a gente já acha que aqui consegue mais fácil, a gente pede aqui pelo consulado aqui em São Paulo. Qual é o tipo de serviço que a gente presta? Todo e qualquer serviço que envolva Brasil e Portugal. Nós estamos fazendo transferências, como a gente está fazendo da família de vocês, o processo para mudança de país, envolvendo transferência de animais domésticos, envolvendo a transferência da família, a mudança, o que mais que eu posso dizer? Consultoria na área de negócios, né? Quero abrir uma empresa lá, por exemplo. Nós também damos esse tipo de consultoria. Eu vou para lá agora, por exemplo. Eu posso abrir uma empresa depois que eu tiver o título de residência? Depois que você tiver, sim, você pode abrir. Depois que eu for reagrupada? Não. Porque o visto
empresário, você tem que pegar aqui no Brasil. Lá você não consegue. Ah, é? Então, se você já vai estar lá, você tem que ser, primeiro estar legalmente no país para... Sim, e aí vamos supor, daqui um ano eu tenho visto de residência lá, eu posso abrir uma empresa lá. Você pode abrir uma empresa. E é burocrático, doutora? É muito menos burocrático do que aqui no Brasil. A gente abre muito mais fácil uma empresa lá do que aqui. Com os documentos que você já tem lá, você consegue abrir facilmente uma empresa. Sim. Você só precisa de qualquer forma, o que você precisa de um contador. Ah, entendi, vai precisar de um contador. Agora, quais são os erros mais graves, mais comuns que as pessoas cometem, mesmo tendo visto, em não ter uma... É importante ter uma consultoria, né? Quais são os erros mais comuns das pessoas, mesmo as pessoas mais antenadas, às vezes cometem erros, né? Eu, por exemplo, achei que no primeiro momento já tinha feito tudo. Precisava fazer mais nada. O erro é você não se planejar, né? Você não se planejar é o primeiro erro, porque toda mudança requer um planejamento. E dentro desse planejamento, se a gente não está ao par de tudo que é necessário, a gente se perde no meio do processo. Então, por isso que é sempre bom você ter uma consultoria por trás, para te ajudar nas dúvidas que você venha a ter e te esclarecer da melhor forma possível com relação à documentação, a prazos. Entendi. Agora, me fala um pouquinho, você está com um blog, né, doutora? Sim. Quais são os projetos que vocês têm? Você tem uma história legal, né? Já era para você estar morando em Portugal, né? Já era para eu estar morando em Portugal. Conta um pouquinho da sua história. Era para eu já, em abril, já ter me mudado para Portugal, já estava praticamente com casa lá e tudo mais em vista. E os meus planos foram adiados por um prazo aí indeterminado, não por vontade própria, por vontades alheias à minha vontade. Questões pessoais. Exatamente. Então, eu estou com essa parceria com o Dr. Diego Vale, que reside no Porto, e trabalhamos com essa parte de nacionalidade e a documentação entre Brasil e Portugal. O que o doutor Diego pode fazer por nós lá, que é importante ter ele lá também? Fazer os agendamentos para vocês e dar uma assessoria, um suporte. Uma orientação, né? Exatamente. Outro dia eu fiquei com ele no telefone, fiquei uma hora com ele no WhatsApp. Dar o suporte para vocês nesse primeiro momento. Porque, pessoal, é o seguinte, as dúvidas vão surgindo assim a cada dia. Parece, não, eu tô tranquilo. Não, você não está tranquilo. Você não está tranquilo. As dúvidas vão aparecendo. E aí, a quem você vai recorrer? E às vezes aquela dúvida que você tirou, você fala, mas e se eu fizer dessa jeito? Exatamente. E aí a dúvida volta. Às vezes acontece eu desligar o telefone e falo assim, não, espera aí. Eu acho que eu não preciso fazer isso não. Vou lá e ligo de novo. Você entendeu, pessoal? Então, é mais ou menos, vocês entenderam? É mais ou menos isso, a importância dessa assessoria. Tem alguma pergunta aí? Não, a doutora estava explicando lá do caso pessoal. Eu queria que explicasse, contasse um pouco mais essa história de como foi esse processo da filha, teve a vida, até lá. Então, a minha filha, ela há 3 anos saiu de casa, bateu asas e voou e foi morar na Europa. Ficou residindo 6 meses na Irlanda e como ela tem nacionalidade portuguesa, ela já tinha trancado a faculdade de publicidade que ela fazia aqui em São Paulo para ficar 6 meses na Europa fazendo um trabalho voluntário e no Brasil. Mas ela acabou, depois de 4 meses na Europa, ela decidiu que não voltaria mais. Então ela transferiu a faculdade dela para Portugal, para Lisboa. Ela fazia aqui na PUC, fazia aqui em na São Paulo. PUC e ela se formou no IAD, em Lisboa, Publicidade e Marketing.
Então ela aproveitou o bom. Ela aproveitou um ano que ela cursou aqui, os créditos foram aproveitados. Então lá eles chamam de licenciatura. Então uma licenciatura que era de 3 anos, ela fez em 2. Você que cuidou deste processo aqui, é difícil esse processo, você começar uma universidade aqui e fazer uma transferência para lá? Eles precisaram analisar o currículo da faculdade, as matérias que ela havia cursado e saber se dava para aproveitar. Uma equivalência. Exatamente, sim. Isso. Foi isso que ela fez. E agora não quer mais, tá lá morando, tá morando em Dublin, mas por questões de trabalho, mas já está querendo voltar para Portugal de novo. Por que ela está se acostumando lá em Dublin? Muito frio? Muito frio, muito vento, muita chuva. E ela agora está indo para Portugal, está tirando uma semana de férias, está indo para Lisboa e ela falou, mãe, eu preciso de sol. Doutora Débora, o que ela conta assim, de mudança de país, falando de Portugal como lugar para se viver? Caiu um negócio aqui, viu, gente? Pode falar. Bom, ela nunca tinha estado em Portugal até então, né? Então, quando ela foi conhecer Portugal, ela já foi para morar. Como nós temos família lá, a família do pai dela é de lá, então ela teve no primeiro momento a acolhida de um primo, né? Onde ela ficou morando até ela conseguir o lugarzinho dela. E ela foi muito bem acolhida lá, os brasileiros são muito bem acolhidos. São muito educados, você coloca o pé na faixa de pedestre e você atravessa a rua, porque o carro breca para não te atropelar, né? E aí de vez em quando quando ela vem pra cá, ela quer fazer a mesma coisa porque ela esquece. Melhor não, ainda não. A gente vai chegar lá. Então é assim, é uma educação e é um respeito que a gente não tem aqui. Então ela, estando morando há 3 anos na Europa, ela já sente essa diferença, né? E ela pensa em voltar, doutora? Não, ela não pensa em voltar. Sério? Ela não pensa em voltar e eu também não quero que ela volte. Porque você vai pra lá. Porque eu quero, dentro em breve, estar junto dela. Que legal. Alguma questão, Ricardo? Não, eu acho importante comentar essa parte. Agora, uma coisa importante. Se eu ou meu filho está no primeiro ano de faculdade, o teu escritório fornece essa consultoria caso alguém queira fazer uma mudança para a Europa? Sim, sim. Qualquer tipo de consultoria que envolva a mudança para a Europa, especificamente em Portugal, porque a gente não tem outras pessoas nos outros países e também não conhecemos a legislação dos outros países, né? Então hoje nós estamos com um pezinho em Portugal. Tá, eu preciso levar meu cachorro, procuro você. Isso. Vou levar meu filho, procuro você. Vou levar mais mala. Mais mal. Ai, doutora, mais alguma questão que você gostaria de falar? Que mais? Nós falamos sobre o reagrupamento. Sim, com relação ao reagrupamento, né? O que a gente precisa, o que é importante, é que para solicitar o reagrupamento, o solicitante, o residente, deve comprovar que consegue prover o sustento da família. Isso é importante a gente falar. Ah, entendi. E como é que ele prova isso lá, doutora? Então, essa comprovação pode ser feita através de declaração de imposto de renda, extratos bancários, aplicações. É legal ter uma conta lá também, né? Sim, é uma das coisas que você tem que providenciar assim que você chega lá. Abrir uma conta em banco. Abrir uma conta no banco. Você vai solicitar o título de residência, você vai pedir o NIF, você vai pedir o seu número de utente no serviço de saúde. O que mais você tem que pedir? E na verdade, o que... Abrir a conta no banco.
E a pessoa, doutora, então ela precisa provar o seguinte, para reagrupar ela precisa, entre aspas, carregar todo mundo, né? Exatamente. E essa conta que eles fazem é a seguinte, para uma pessoa é um salário mínimo, 580, para um adulto. O segundo é 50% do valor do salário mínimo. Tá. E para menores de 18 anos, 30%. Não é tão difícil, não, né? Não é tão difícil. Tem muito caso de recusa? Tem casos de recusa. Mas eu digo assim, se você cumprir essas regrinhas básicas, que é esse financeiro, você tem o 100% do salário para você, sua mulher 50%, seu filho 30%, do salário mínimo português. Isso. Que mais? Qual uma outra condição que é importante para você ter lá, doutora, para efeito de reagrupamento que pode barrar? Você está com toda a documentação que eles solicitam, né? Que você tem que comprovar que você é casada com o titular do título de residência, que a filha de vocês é dependente. E a filha legítima. Exatamente. Tá. Isso tudo a gente já fez através dos documentos apostilados, é por isso que é legal ter lá, né? Isso. Tem uma pergunta aqui interessante, ó. No caso de escola de ensino fundamental, é o mesmo trâmite da universidade? Ou visto de estudante? É a mesma coisa? Não, é diferente? Não. Essa é uma pergunta da Cristiane Nascimento. Não, porque o menor, ele não vai sozinho. Ele vai dependendo da família, né? Então ele vai reagrupado. Ele vai junto com a família, se a família não tiver a nacionalidade portuguesa, ele vai com o titular do visto e não precisa do visto de estudante. O visto de estudante é só para licenciatura ou outros cursos. Tá, mas o visto, mesmo a pessoa reagrupada que vai fazer a licenciatura, ela consegue fazer a universidade sem o visto de estudante? Se ela for reagrupada? Sim, se ela for reagrupada, ela já vai ter o título de residência e não precisa do visto de estudante. Só que isso está demorando, né? Eis a questão, por isso que é legal fazer com antecedência, né? O planejamento, o tal do planejamento. Tipo 1 ano, 2, né? E às vezes não dá certo, como no meu caso, tempo, né? Não, você sabe que a gente, no nosso caso da Maria Eduarda, tipo assim, a gente antes dela completar 18, aí ó, que nem o teu caso, questões pessoais, profissionais, pum, ela completou 18, agora mudou tudo. Agora, meu amigo, ou ela tem um visto de estudante, ou a gente espera ela reagrupar para ela poder estudar, entendeu? Só que a gente está fazendo as inscrições em universidades, estamos contando com a fé de Deus. Vai dar tudo certo. Vai. Agora, Débora, uma coisa. A fé de Deus não, minha Eu tô falando que eu tô cansada do Agora, voltando assim, a experiência da tua filha, o que ela mais comenta de coisas boas em relação a Portugal ou ao Brasil? No dia a dia mesmo. Coisas boas. Bom, de você conseguir viver com um salário mínimo português. Eu fiquei alguns meses com ela lá também e a gente estranha, porque você faz uma bela de uma compra no supermercado e você gasta 70 euros. Né? É comprovadamente... Exatamente, é tudo muito barato. É mais barato, ficou para você mais barato educar ela lá do que aqui? Ficou mais barato educar ela lá do que isso aqui. É importante esse tema. Isso pode se envolver porque é importante. Ela se formou em julho do ano passado, né? Aqui na PUC, quando ela saiu daqui há 3 anos atrás, nós pagávamos em torno de R$2.000 a mensalidade dela. E lá custou 1.970 o semestre. O semestre. 1.970 Mas euros. isso é importante porque Em ela reais. tem... Em reais. Não, 1.970 euros. Não, peraí, vou fazer a conta. Vou fazer a conta. Quanto que ela pagava aqui quanto, doutora? Aqui era em cerca de R$2.000 Por mês. por mês. Lá, ela
pagava 1.900 Lá eu acho euros. que ficava cerca de 300 euros e pouquinho. É que depende, ela puxou algumas matérias a mais no final para terminar mais rápido. Então é por matéria que você paga, né? 300 euros vezes 4,40 dá 1.320. Ou seja, ela era mesmo assim, era mesmo o euro sendo vezes 4,60, que deve estar hoje, ainda era mais barato. Porque a gente Mais tem que fazer barato, essa conversão, que é mais barato. importante, né? Porque E um ponto que não pode esquecer é o seguinte: quem está pagando está ganhando em real ou euro? Exatamente, É. Mas Aí mesmo quem estava pagando em Você estava pagando em euro, ganhando em real. Exatamente. Só que mesmo assim, fazendo o euro vezes 4,60, Ainda era mais barato. saía mais barato. Então, o que nós estipulamos com ela? Ela ia ganhar o dinheiro, o que ela custava aqui, ela ia receber lá. Então, esse dinheiro dava para ela pagar a universidade, pagar o quarto onde ela morava e pagar as despesas de alimentação. Como a faculdade, uma coisa importante, você não consegue estágio lá. Não é como aqui, que você entra na faculdade e vamos estagiar. Não. Porque as faculdades lá são praticamente integral, o período. Você não estuda de manhã, ou à tarde ou à noite. Quando ela até chegou a se matricular na faculdade, ela se matriculou no turno noturno. Só que quando começaram as aulas, ela ficou sabendo que não existia esse turno noturno. que as aulas eram dadas no período da manhã. E algumas matérias eram dadas até no turno da tarde, 2 horas da tarde. Então tinha dias que ela saía da faculdade às 10 horas da manhã e tinha dias que ela ficava às 2 horas, até 2 horas da tarde. Tinha um horário para poder trabalhar. Então não tem horário para poder trabalhar e os estágios lá não são remunerados como aqui no Brasil. Então isso ela sentiu, porque aqui ela já trabalhava, aqui ela já tinha um trabalho remunerado e lá não tem. Os estágios lá, você só é admitida num estágio depois de formada e os estágios, eles não são também remunerados, muitos deles não são remunerados. Então isso ela estranhou. Estranhou um pouco. Agora eles têm o tal do Erasmus também, que eu não sei falar muito a respeito, mas são intercâmbios que você faz para outros países que fazem parte desse programa Erasmus. Você pode fazer 6 meses, estudar num outro país. Chama Erasmus? Chama Erasmus. Precisar isso aí. Isso. E aí você ganha um dinheiro, você é remunerado, você tem uma ajuda de custo da Comunidade Europeia. E ela já tinha inglês, doutora? Sim, o inglês dela é fluente. É isso. Antes de ir para lá? Antes de ir para lá. Porque lá é muito inglês, né? As pessoas acham que é só português, não. Se você está Principalmente querendo... no mercado de trabalho. Exatamente. Se você está querendo migrar para lá, para fazer qualquer coisa, você precisa ter o inglês. Até para ser... Você recebe o mundo lá, né? Exatamente. Para você ser barman, você precisa de inglês. Para você ser garçom, você precisa de inglês. A rua onde minha filha morava, em Lisboa, fica perto do Príncipe Real, na Misericórdia. Nós abríamos a janela do quarto dela, dava para a rua. Nós abríamos a janela de manhã, bom dia. Nossa, a gente está em Portugal. Você escuta todas as línguas, né? Todas as línguas, menos o português. Então o mundo inteiro descobriu Portugal. Legal. Bom, é isso, doutora. É isso. Eu acho o seguinte, o blog, como chama, para as pessoas entrarem lá? Chama-se Assessoria Luso Brasileira. Vocês podem... Este é o nome que nós estamos usando hoje. Nós estamos reformulando o nosso blog para fazer uma junção da minha assessoria aqui no Brasil com a assessoria do Dr. Diego Vale em Portugal, né, mais especificamente no Porto. E minha filha, que se formou em marketing e trabalha com mídias sociais,
marketing digital, é que está fazendo esse trabalho para nós, né? Então, hoje nós estamos com esse nome, a minha assessoria aqui no Brasil, Assessoria Luso Brasileira, e a do Diego, de Vale Assessoria, em Portugal. Agora, também... Mas dentro em breve estaremos com novidades. E as pessoas também podem entrar, perguntar pra gente, a gente direciona para a doutora Débora, o doutor Diego, e assim vamos caminhando, né? Assim vamos caminhando. Gente, eu tô tão cansada. Não tem maquiagem que resolva, né? Mas, ó, tá chegando a hora. Parece que acabou, né? Acabou nada, né? Tem muita você sabe coisa que às vezes a gente até tá aqui... chegando lá. Você sabe que às vezes a gente tá conversando meio tão doida que dá umas fugidas assim. Será que isso é estresse? Será que é? Será? Será que tem pouca coisa? Gente, beijo pra vocês. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Tá, e aí quem quiser fazer perguntas pode fazer pra gente. A gente leva pra doutora também, encaminha, tá? Estamos aqui. Até mais, logo mais a gente posta mais novidades aqui no Portugal Online. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.